Fazer essa nota aqui para a gente poder discutir. Olha só, gente, os comandantes das 3 Forças Armadas aí citados pelo Paulinho Figueiredo, tanto da Marinha, Exército e Aeronáutica, assinam um manifesto em que ressaltam a liberdade de manifestação prevista na nossa Constituição, desde que a ordem seja mantida. Nós vamos saber mais detalhes sobre o conteúdo desse texto com o repórter... com o repórter Marcelo Matos, não. Eu vou substituir. Vou substituir o Marcelo Matos. Eu vou ler na íntegra aqui o conteúdo dessa carta, então vocês acompanhem a leitura, que se inicia assim: às instituições e ao povo brasileiro, acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais do país, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil, ratificado pelos valores e pelas tradições das Forças Armadas, sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos de nossa história. A Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente no que tange à livre manifestação do pensamento, à liberdade de reunião pacificamente e a liberdade de locomoção no território nacional. Nesse aspecto, ao regulamentar as disposições do texto constitucional por meio da Lei 14.197, de 1º de setembro de 2021, o Parlamento brasileiro foi bastante claro ao estabelecer que, aspas, não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Segue aqui a carta dizendo: assim são condenáveis tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública, bem como quaisquer ações de indivíduos ou de entidades públicas ou privadas que alimentem a desarmonia na sociedade. Segue aqui a carta: a solução a possíveis controvérsias no seio da sociedade deve valer-se de instrumentos legais do Estado democrático de direito, como forma essencial para o restabelecimento e a manutenção da paz social. Cabe às autoridades da República, instituídas pelo povo, o exercício do poder que dele emana, a imediata intenção a todas as demandas legais e legítimas da população, bem como a estrita observância das atribuições e dos limites de suas competências, nos termos da Constituição Federal e da legislação. Assinam a carta o almirante de esquadra Almir Garnier Santos, o comandante da Marinha, também o general de Exército Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército, o tenente brigadeiro do ar, o Carlos de Almeida Batista Júnior, que é o comandante da Aeronáutica. Tem mais uns 3 parágrafos, se vocês quiserem conferir, estava ali no site do Exército, que inclusive essa manhã teve um problema, né? Chegou a sair do ar. A gente inclusive detectou esse problema exatamente na página em que estava aí essa nota à imprensa. Paulinha, para repercutirmos um pouco, né, Paulinha, da nota das Forças Armadas que você leu, detalhou pra gente. Sim, enfim, inclusive aqui. O próprio site do Exército saiu do ar, segundo a sua informação. De manhã, por um período tinha saído, eu não cheguei a checar agora, mas é a nota também que todo mundo tem publicado. Muito bem. Quem quer começar aí uma análise? Como é que vocês viram esse posicionamento? Quer, Leozinho? Fica à vontade. Acho que eu gostei. Em geral, então eu já gostei. era. Não, calma aí, vamos lá. Eu vou explicar o porquê. Então ótimo, que bom. Não, peraí. Eu gostei, do teor geral da nota, porque foi um teor democrático. Claro. As Forças Armadas, por enquanto, se mantêm cumprindo o seu papel constitucional. Isso é fundamental. As Forças Armadas são importantíssimas para defender os interesses brasileiros, para defender a soberania, para defender a soberania nacional brasileira e, sobretudo, para zelar pela harmonia entre os poderes, entre as instituições, entre todos os órgãos que compõem a República Brasileira. Agora, é importante ressaltar que as Forças Armadas, nessa nota, elas defendem sim o direito de manifestação dessas pessoas, que aí eu discordo do teor, das motivações, enfim. Porém, ela também diz que é fundamental apurar aqueles que venham a cometer crimes nessas manifestações, como, por exemplo, impedir o direito de ir e vir, enfim, paralisar rodovias. Isso tudo
tem que ser apurado. Aqueles que cometerem esses tipos de ilegalidades, de ilicitudes, devem ser responsabilizados por essas ilicitudes. Então eu achei bastante ponderada esse posicionamento das Forças Armadas e também destoa de muitos aqueles que almejam intervenção militar, de muitos aqueles que flertam com golpe de Estado, de muitos daqueles que não respeitam o resultado eleitoral, não só porque questionam a transparência, e aí, mais uma vez, eu acho legítimo questionar a transparência e criar novos mecanismos que deem mais segurança a essas pessoas. Agora, muitas dessas pessoas, muitas não, a maioria, e eu vi isso nos comentários, inclusive da nota das Forças Armadas, e, enfim, diversos vídeos, diversos influenciadores bolsonaristas, se você pega os comentários, as pessoas não aceitam o fato do Lula ter sido eleito. Então, tem sim essa questão com a pessoa do Lula. Agora, isso não pode acontecer, e muito menos paralisar rodovias, cometer crimes, impedir o direito de ir e vir, depredar patrimônio público, agredir fisicamente pessoas, destruir carros da Polícia Rodoviária Federal, como existem vários registros, vários vídeos. Isso não pode ser feito. Se essas pessoas têm questionamentos, se essas pessoas querem se manifestar, que o façam de forma pacífica, como rege a legislação brasileira. Olha, eu vejo da seguinte forma, eu acho que a gente passou por um período aí que todos vocês acompanharam, inclusive alguns colegas foram tirados do ar, enfim, de censura, e muito me admira o Exército, e que todos falavam, né, porque o Exército, porque é golpe, porque vai acontecer, vai lá e defende a liberdade de expressão. Então, ou seja, né, da onde talvez esperávamos, né, e que viesse alguma forma de nos calar, enfim, você vê que vem completamente apoiando a liberdade de expressão e infelizmente eu acho que todos nós fomos censurados aí numa passado, né? Aí vocês já acompanharam e viram completamente tudo o que aconteceu. Esse texto é muito parecido. Posso só receber quem nos acompanha através do rádio? São 11h33. A gente está repercutindo aqui no Morning Show para que vocês possam entender a nota das Forças Armadas, deixando muito claro que apoiam a liberdade de expressão. Zoe, por favor. Não, eu vi o texto muito parecido com o que o Bolsonaro falou, né, no segundo vídeo. Ele teve o pronunciamento dele aí após a eleição, 2 dias depois, e depois ele fez um vídeo deixando claro que ele defende o direito de livre manifestação, mas sempre pacífico, com manifestos pacíficos e sem bloqueio de rodovias, sem impedir as pessoas de ir e vir, né? Que é o direito constitucional de todo mundo. Então, esse texto é bem alinhado com o posicionamento que o Bolsonaro sempre deixa muito claro, e da direita não se igualar à esquerda, não descer ao nível da esquerda e se comportar igual esquerdistas, que os esquerdistas quando vão para a rua é baderna, é quebra-quebra, é invasão à propriedade privada. Então, o Bolsonaro, ele ressaltou isso também, assim como as Forças Armadas. Somos a favor da livre manifestação, mas sempre de forma pacífica, ordeira. Então, ele é bem alinhado com o que o Bolsonaro já tinha falado. E acho que qualquer pessoa civilizada concorda com isso, né? De se manifestar, mas sempre respeitando aí e sempre dentro das 4 linhas da Constituição. Não é porque o inimigo joga fora as 4 linhas que a gente tem que se igualar e descer e jogar da mesma forma suja. Paulinho, como é que está repercutindo essa nota? É engraçado, né? Que ontem eu falei que provavelmente dessa reunião viria uma notinha. Acho que eu estava nos pingos naquele momento e, de fato, foi o que veio. Essa nota está repercutindo de forma diversa e ainda está repercutindo. As pessoas, estamos ainda na manhã, as pessoas ainda estão digerindo. Estava conversando aqui, inclusive, ao longo do programa com alguns generais e coronéis, tentando entender a visão deles, porque sempre quem está dentro responde e entende de forma muito melhor o que está acontecendo. E alguns acharam muito boa, outros acharam nem tanta. Eu acho que há uma crítica legítima à efetividade da nota. Mas primeiro, eu acho que a gente precisa entender o que a nota diz. Eu acho que tem alguns momentos aqui que são dignos de observação. Primeiro, como sempre, eu reitero o caráter legalista das Forças Armadas. As Forças Armadas são muito legalistas.
eu acho que boa parte do meu legalismo obstinado, que algumas pessoas não gostam tanto, tem influência da minha criação muito influenciada pelos militares e também, claro, do legalismo americano. Mas as Forças Armadas sempre primam pelo cumprimento da lei, né? Agora, elas dão, por esse cumprimento da lei, elas dão um recado claro. Estão dando um recado claro. É uma nota rara. É difícil você ver esse tipo de nota acontecendo. Uma coisa bem sui generis e quase que única. A gente não viu uma manifestação desse tipo há algumas décadas no Brasil, tá? E ela tem 3 endereços. O primeiro endereço, claro, é para o Xandão, né? Quando ela diz assim: são condenáveis as eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos. Ora, isso é na lata do Alexandre de Moraes, tá? Não tem discussão. A ideia é: pare de perseguir o povo. Essa tá na lata, tá escrito, né? Tem um outro endereço. Aliás, tem um outro momento onde é endereçado ao Xandão, quando eles falam assim: reiteramos a crença na importância da independência dos poderes. Tem um outro recado, que é o dos manifestantes. É um recado para os manifestantes, para as pessoas que estão na rua, para o povo brasileiro. O recado é: podem continuar indo às ruas. Vocês estão agindo nos direitos de vocês. Aquilo que o Léo falou aqui, que era ilegal, esse tipo de manifestação, que alguns jornalistas repercutiram, as Forças Armadas estão dizendo: não. Repare, a lei diz que não. Aliás, é um entendimento que eu trouxe aqui para o Mone, venho trazendo há algumas semanas. A lei é clara no direito de vocês se manifestarem. Então, podem continuar se vocês assim acharem que devem entender. E podem ir sim à porta dos nossos quartéis, que vocês serão muito bem recebidos e protegidos. Esse é o segundo destinatário dessa mensagem. Agora tem um terceiro, que é o Congresso, né? Quando eles falam, de novo, debaixo de uma visão bastante legalista, que a solução de possíveis controvérsias, está falando aí das eleições, tá? A solução das possíveis controvérsias deve valer-se dos instrumentos legais do Estado Democrático de Direito. Ele também fala do legislador como o responsável por corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos que possam colocar em risco o bem maior da sociedade, qual seja a sua liberdade. Isso são as Forças Armadas, são os comandantes das forças, e falando por todas as Forças Armadas no caso, clamando o Congresso Nacional para que ele haja. Clamando o Congresso Nacional para que haja. E se não agir? Bom, aí eu volto ao primeiro parágrafo, onde diz que as Forças Armadas estão sempre presentes e são moderadoras nos momentos mais importantes da nação. E aí, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem capacidade de entender, entenda. Moderadoras. As Forças Armadas, olha a história das Forças Armadas e como elas exerceram um papel moderador nos momentos importantes da história. Quase sempre, exceto na proclamação da República, quase sempre para restauração da ordem quando as instituições falham em agir. E então o que as Forças Armadas estão pedindo é: instituições ajam, a solução tem que estar dentro do Estado Democrático de Direito, mas se não vier, existe lembrem-se da história das Forças Armadas no Brasil. Assim eu li a carta.